Deixa subir as águas, deixa subir as águas. O mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. A igreja, o meu amado é. Sim, Jesus. Que nome poderoso, que nome, Senhor, maravilhoso. Jesus, o teu nome é o nome mais lindo que existe. Que honra e privilégio o Senhor nos concede nessa noite de declarar o teu nome, de expressar uma adoração, Senhor, que brota do fundo do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito para ti. Recebe, Jesus. Recebe, Senhor, como aroma suave nessa noite. Recebe, Senhor, do teu povo, Senhor. Recebe, Senhor. Nós só queremos te ver. Nós só queremos te enxergar, Jesus. Senhor, nós não queremos uma bênção. Nós não queremos mais dinheiro. Nós não queremos casas, carros. Nós não queremos uma promoção. Nós não queremos, Senhor, uma igreja melhor. Nós queremos a tua presença. Queremos a tua presença. Estar contigo, Senhor. Estar contigo um instante vale mais do que, Senhor, 1000 anos longe da tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu amado. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso melhor amigo. Tu és o nosso melhor amigo, Senhor. Tu és o nosso melhor amigo. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Milhares, eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. E ser achado nele. Olhe para os olhos dele. Contemple a face dele. Contemple o rosto dele. Ser achado. Eu quero conhecer Jesus. Nós sussurramos para ti, Jesus. Nós sussurramos para ti. E ser achado nele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Altíssimo. Ser achado nele. Obrigado, meu amado.
Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Santo Espírito, pela tua presença e pela tua glória neste lugar. Obrigado, Espírito Santo. Nós recebemos, Pai, tudo que o Senhor tem para nós essa noite. Senhor, eu declaro, Senhor Deus, profeticamente. Pai, eu declaro, Senhor, Pai, um divisor de águas na vida dos meus irmãos. Um divisor de águas, Senhor, porque a tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir a alma do espírito, as juntas das medulas, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Senhor, que nessa noite a tua palavra venha revelar o nosso coração, a tua palavra venha revelar o teu coração a nós, os teus pensamentos a nós, porque nós queremos te conhecer. Pai, nós queremos saber o que o Senhor pensa, queremos saber o que o Senhor deseja de nós, queremos saber, Pai, o que o Senhor tem no seu coração. E nós nos sujeitamos à tua palavra, nós nos rendemos à sua palavra. Senhor, eis-nos aqui. Senhor, estamos à sua mesa. Senhor, eu sei que o Senhor tem um manjar, o Senhor tem, ó Deus, um manjar preparado para nós essa noite. Senhor, obrigado porque o Senhor já tem nos visitado, a sua presença já tem nos tocado, a sua presença já tem se manifestado aqui. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor já está fazendo. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplauda a presença de Jesus, querido. Ele é digno, a Ele toda a honra, toda a glória, a Ele toda a adoração, todo louvor. Ele é digno para todo sempre. Ele e somente Ele, para sempre, pelos séculos dos séculos. Ele é soberano, Ele não perdeu o controle, Ele é o mesmo. Aleluia! Amém. Aleluia. Dá uma respirada bem funda aí, né? Querido, eu quero, antes de você se assentar, convidar você a cumprimentar. Dá um abraço à pessoa que está ao teu lado, abençoe ela. Irmão, eu te abençoo. Aleluia, Jesus está aqui. Ele é lindo. Aleluia, queridos. Estamos em poucos, mas isso é o que menos importa, né? O importante é saber na presença de quem nós estamos, né? Não importava nada para o cego Bartimeu. Não queria nem saber se tinha 2.000, 5.000, 10.000 pessoas seguindo Jesus. O que importava para ele era ver Jesus. Amém? E nessa noite, a maneira que também nós temos de ver Jesus é através da palavra dele. Amém? Porque a palavra nos revela quem Ele é, nos revela o caráter de Deus, o coração de Deus, os pensamentos dEle. E eu espero que nessa noite nós possamos juntos sermos edificados por essa palavra bendita, maravilhosa, poderosa, que é capaz de transformar o mais vil pecador, a pessoa que era o pior pecador do mundo, né, um bandido, em uma pessoa de sucesso, transformar uma prostituta, né, numa pessoa, numa mulher, numa dona de casa, numa mulher de sucesso, numa mulher vitoriosa, né? Somente o Evangelho, como disse o pastor Jorge hoje aqui, o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, amém? Aleluia. Queridos, nosso pastor está voltando de viagem, né? Ele está vindo junto com o pastor de Balneário, da Igreja de Avivamento Balneário. Então, como eles estão voltando de carro, então é mais longe a viagem, a gente pôde vir de avião. Até porque eles vão vir só amanhã, e a gente amanhã tem que trabalhar, né? Então tivemos que vir mais antes, eu e o pastor Jorge, mas de fato tivemos um evento que, de tão simples que era, e de tão simples que tudo que nós ouvimos e vimos ali, transformou a nossa vida. Transformou. Eu não posso ser mais o mesmo depois do que a gente viu. Não podemos mais, né, Jorge, ser as mesmas pessoas, não podemos. Eu me nego a ser o mesmo cristão que eu tenho sido nos últimos 23 anos. Amém? Queridos, antes de mais nada, de eu ministrar a palavra, a gente tem uns recados. Eu queria que passasse o vídeo do retiro, por favor. Você pode passar, Gabi? Por gentileza.
keep praising God tonight. We go. One generation, living salvation. Here we go. See a revival. We want to find all that holds us back from you. So we rise together, with one voice to sing. Jesus is our Savior, there will be no other. We will shout it out. We want the world to know Jesus is our Savior, there will be no other. We will shout it out. We want the world to know. 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 This is a revolution. We want the world to know. We want the world to know. We want the world to know. This is the revolution. Aleluia. Bem, tem mais só isso, né? Amém, queridos. Estamos na batalha aí para fazer o retiro acontecer. E tá uma batalha, porque tá difícil, né? Digo financeiramente para muita gente, principalmente para muitas famílias que estão pais desempregados e tal. Mas a gente vê muita gente, os irmãos, os adolescentes, os juniores, os jovens trabalhando. Né? Você tem visto, você está vendo bazar todo final de semana, né? Tem um bazar de roupas usadas, inclusive hoje ali tudo, vai ser mesmo? Tudo a R$5 hoje. Tá? Tem um terno, 2 ternos do Josias, da época que ele era da Assembleia de Deus. Se você ainda não tem esse terno, tá cheio do óleo da unção fresca, você vai ser sapateando já. Ele vem acompanhado com pelo menos tá vindo com o quê? Um kit blé, uma rajada de glória, né? E tá vindo uma unção fresca ali. Então vai lá, tudo a R$5, com exceção das sapatilhas, que as irmãs estão vendo a 20, né? As sapatilhas, a R$20, tá? Também, deu certo, Bruno, ou não? Deu? O irmão Bruno, que é um grande padeiro, confeiteiro e tudo mais aí, sempre nos abençoa com pão para o cachorro quente. Ele se propôs, a semana passada, ele nos procurou, falou, gostaria de ofertar algum pão, alguma coisa para que vocês pudessem estar fazendo, levantando os recursos, né? Daí conversa vai e vem, daí ele falou, eu posso fazer panetone. E já me falaram, eu não comi ainda, mas já me falaram que de fato o panetone dele é padrão Balduco para cima, entendeu? Tá? Padrão Copenhague, é uma coisa top da qualidade. E de fato me falaram, é verdade, não é propaganda enganosa não, me falaram que é muito bom, é aquele bem fofinho, aquele bem molhadinho. Então ele hoje, 50 que você trouxe, Bruno, hoje? 50 panetones, tá? Nós vamos estar... a ideia nossa é que você venha e dê um valor de oferta, tá? Mas a gente gostaria de estipular que pudesse ser no mínimo uns R$10, se você chegar ali, dezão, tá? Eu não tenho R$10, eu tenho 5, você vai levar do mesmo jeito. Pode ir lá e pegar o panetone que você vai levar, vai comer o panetone ainda hoje, antes de dormir, tá? Mas então não vai embora, até porque estamos em poucos, tá? Leve 2, 3, já leva para os vizinhos, leva para os parentes, nos ajude, porque senão a gente vai ficar com esse panetone aqui, não podemos, tá bom? Então, podemos contar com vocês, sim ou não? Aleluia, obrigado, queridos. Tá? Então, a gente está fazendo todo o esforço, as crianças de 10, 11, 12 anos, os pais fizeram bolo, torta, elas no bairro, batendo de casa em casa, vendendo os pedacinhos de bolo, porque elas querem ir para o retiro. Imagine se Deus não vai honrar o coração de uma criança dessa, não é verdade? A expectativa que ela está para ir no retiro. Então, quando eu vejo essas coisas, eu não me conformo em que um deles fique para trás. E nós temos dito para os pais aqui na igreja, ninguém nessa igreja deixa de ir em retiro por questão financeira. Por mais que a gente não está podendo chegar e falar, está aqui, nós estamos bancando o retiro para você, mas ninguém deixa de participar de um evento da igreja por questão de dinheiro, ok? Então, vários pais já nos procuraram, posso dar tanto, tal. Nós estamos correndo atrás e procurando ajudar a família a levantar o restante do recurso, amém? Então, é isso aí. Então, hoje tudo a R$5 ali. Também tem mais alguma coisa que vai ser vendido hoje aí? Tem? O empadão, né? Fizeram uns empadões aí também. Empadão da Ana Júlia, tá? Aqui, vocês vão estar aqui atrás, né? Vai estar aqui atrás. Empadão para hoje à noite. Panetone para amanhã de manhã.
uma sapatilha nova para a irmã já sapatear no fogo, né? Entendeu? Então, e o terno do Josias ainda, entendeu? Com a unção da Assembleia de Deus, né? Aleluia, queridos, glória a Deus por isso. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, não importa se é no teu smartphone, no seu tablet, o importante é você ter uma Bíblia e você andar com ela e você, principalmente, ler e praticar, né? Você possa abrir no livro de João, o Evangelho de João, melhor, o Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63. 6:63. Tá lá já? Opa! O pessoal tá ligado aí. A Bíblia diz assim: o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Quem está dizendo isso é ninguém mais do que o próprio Jesus. Está declarando aqui para aquelas pessoas que estavam seguindo ele, os discípulos dele, e também estavam ali os fariseus, estavam ali várias pessoas seguindo Jesus, e isso se deu após Jesus ter feito aquela declaração que mexeu com o brio, que mexeu com ali com os conceitos, os valores, principalmente do povo judeu. Porque Jesus tinha acabado de declarar que ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele tinha acabado de declarar que se alguém comesse da carne dele, teria vida eterna. Se alguém comesse da sua carne, jamais morreria. Então Jesus fez declarações extremamente polêmicas. Imagine hoje o pastor Kelsey subir aqui e falar assim: querido, se alguém beber do meu sangue, vai viver eternamente. E você nunca ter ouvido isso na vida. E se ele falar: se alguém comer do meu corpo, vai viver por toda a eternidade. Meu, se você tiver uma pedra do teu lado, se não tiver, vai cadeira, vai tudo na cabeça do pastor Kelsey, né? Sai dele. Então, o confronto, na verdade, o que estava acontecendo é porque Jesus estava se auto-intitulando o pão da vida. E para eles, o pão da vida, quem havia dado para eles era Moisés. Moisés deu o pão, o maná, ali no deserto, e eles para eles era uma afronta a declaração de Jesus, porque ele estava se colocando como maior do que o próprio Moisés. E Moisés, para os judeus, Moisés e Abraão é a base de todo o judaísmo, né? Todo o judaísmo está em cima desses homens, está em cima daquilo que eles viveram, da vida desses homens. Então é muito forte a declaração de Jesus, que trouxe tamanho confronto, trouxe tamanha escândalo entre as pessoas que estavam, os próprios discípulos de Jesus, né? Jesus falou assim: vocês estão escandalizados por causa disso, né? Então, porque muitos acharam que era muito forte aquela declaração de Jesus e deixaram de seguir ele. A partir daquele dia, muitos deixaram de seguir Jesus por causa dessas declarações. Eu acredito que se fosse nos dias de hoje, não seria diferente, né? Mas por que então que Jesus fez uma declaração tão polêmica? Por que então que Jesus, ele disse que as palavras dele são espírito e vida? Por que as pessoas não conseguiam entender o que Jesus estava falando? Era justamente o que eu disse agora, o que Jesus declarou, que as palavras de Jesus não são palavras humanas. As palavras de Jesus sempre foram, desde o início do seu ministério, palavras espirituais. A palavra é o Espírito é a palavra. Amém? A palavra de Jesus não é humana. Não é como eu dizer para você, vai ali pegar um copo d'água para mim e volta. Quando Jesus falava qualquer coisa, ele estava falando sempre no âmbito espiritual. Ele estava sempre falando nas regiões celestiais, porque aonde ele estava, ele entendia exatamente de onde ele veio, quem ele era, o que ele estava fazendo ali. Então, nada do que Jesus disse era por dizer, eram simples palavras que a gente muitas vezes joga fora. Tudo tinha um propósito, tudo tinha um porquê, e principalmente as palavras dele eram vivas. Porque as palavras de Jesus era o próprio Espírito, era a própria vida, as palavras de Jesus. E por isso que as pessoas não conseguiam entender Jesus, porque as pessoas tentavam entender as palavras de Jesus com uma mente humana, limitada, racional e carnal.
E se a gente ler a Bíblia, for ler a palavra de Deus e ler tantas loucuras, vamos dizer assim, da palavra de Deus, até o próprio apóstolo Paulo disse que o evangelho é loucura para aqueles que não creem, né? A palavra de Deus é loucura para os incrédulos, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Queridos, Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Nicodemos era um homem de referência, era um homem muito respeitado. Ele era fugiu a palavra aqui, me ajuda aqui. Ele era um doutor da lei, ele era um rabino, né? Ele era um estudioso da lei. Então, Nicodemos foi ter escondido com Jesus porque ele tinha medo de ser visto com Jesus. Ele foi à noite ter com Jesus e falar: mestre, ninguém pode fazer o que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele começa ali a conversar com Jesus, e Jesus vai respondendo ele. Jesus não responde Nicodemos com palavras naturais. Jesus vai elevando o padrão da conversa, jogando as palavras para cima, com palavras espirituais. A ponto de que Jesus falou assim: olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E daí Nicodemos ficou totalmente confuso e falou: mas como pode uma pessoa sendo velha entrar na barriga de novo da sua mãe, nascer? Como é isso? Ele não conseguia entender, porque as palavras de Jesus não são naturais, são sempre espirituais, querido. Não tem como você tentar entender aquilo que Jesus muitas vezes está colocando para nós com uma mente humana, carnal e racional. Então ele não conseguia entender porque ele queria medir a palavra com a lei, com o conhecimento humano que ele tinha. E era impossível, porque Deus é muito grande. A palavra de Deus é extremamente grande, é poderosa, a ponto de que Jesus falou assim: olha, Nicodemos, se eu estou falando coisas para você, coisas desta vida, imagine se eu começar a falar para você das coisas eternas, das coisas celestiais. Então, queridos, eu quero nessa noite, com a graça de Deus, poder de alguma forma ministrar ao seu coração aquilo que Deus também tem ministrado ao meu coração, acerca de crermos numa palavra viva e numa palavra sobrenatural. Amém? Não existe palavra natural para aqueles que vivem no Espírito. Não existe impossível para aqueles que andam segundo a palavra de Deus. Não tem como nós tentarmos viver uma vida num quadradinho humano, se nós vivermos pelo Espírito, vivermos pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sempre vai confrontar com os nossos conceitos, sempre vai confrontar com os nossos valores, sempre vai confrontar com as nossas limitações humanas, sempre. Sempre a palavra vai te colocar vai chegar em algum momento que ela vai te colocar em xeque. Ou você lança fé sobre ela, ou você então vai ficar à margem daquilo que Deus deseja fazer na sua vida e na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação. Amém? Para você entender o poder das palavras, da palavra de Deus, para você entender, no Velho Testamento, coloque para mim, Gabi, 1 Samuel 13, 19, por favor. 1 Samuel 13, 19. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Os filisteus conseguiram exercer um domínio tão grande naqueles dias, eram os dias de Saul ali. Eles conseguiram deter toda a tecnologia da fabricação dos instrumentos de guerra, principalmente da espada, do aço. Eles tinham toda a tecnologia. E eles conseguiram fazer com que o povo judeu, o povo hebreu, ficasse totalmente imune, totalmente desarmado. Então imagine uma nação, um povo sem armas de guerra. Esse povo fica totalmente vulnerável, né? Totalmente vulnerável. E foi o que o povo filisteu fez. E o que acontecia? Passa o próximo versículo para mim, por favor. Outra em direção a Bet-Horon, e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avistava o vale de Zeboim diante do deserto. Passa, por favor. Isso. Eu acho que era antes. Aqui acho que passou. Mas eu não vou ler, porque senão a gente pode tomar muito tempo aqui.
O que estava acontecendo é o seguinte: o povo de Israel tinha que descer até os filisteus com enxadas, com foices, com todo o instrumento que eles usavam para poder... Isso, ali, ó. Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Esse era o instrumento de trabalho deles. E eles tinham que usar o instrumento de trabalho para se defender nas guerras. Eles não tinham na mão, eles não tinham valorizado o poder da palavra, porque na verdade aqui nos dias de Saul, nos dias apenas Saul e a casa dele, apenas a Bíblia diz que Saul e o filho dele Jonatas tinha a espada. Saul não armou o povo, Saul não deu a espada para o povo, e o povo ficou totalmente vulnerável. Eles tinham que usar os seus instrumentos de trabalho para se defender. Querido, é isso que Satanás tenta fazer conosco, como igreja, como povo de Deus. Muitas vezes você vem no culto, você é cheio do poder de Deus, recebe um toque do Espírito Santo, sai daqui fervoroso, Deus falou comigo, aleluia. Mas chega na segunda, na terça, chega durante a semana, de repente começam a vir os ataques, começam a vir as circunstâncias, começam a vir as situações, e você, por não saber, por não estar manuseando a palavra, por não estar cuidando, não estar em posse dessa palavra nas suas mãos, você acaba ficando vulnerável a todo tipo de ataque inimigo na sua vida. E por isso que muitas vezes você não consegue progredir, você não entende porque você muitas vezes não consegue vencer em algumas áreas, porque você está usando o instrumento errado para a guerra. E Deus, Ele deseja nessa noite entregar na minha mão, na sua mão, uma espada nova. Amém? Deus deseja nos entregar a espada para que a gente possa cuidar bem dela, manter a espada limpa, afiada. Amém? Para que você possa usá-la todos os dias. Para que você possa saber como se defender diante de uma circunstância, diante de um ataque do inimigo. Para você ter uma noção, estávamos ali em Porto Alegre, o Azaf foi comigo. Meu objetivo de levar o meu filho, que está com 9 anos, é que ele visse todo aquele movimento espiritual. Com o nosso propósito é que, de alguma forma, ele possa começar a ser ativado nisso. Ele possa começar a ver isso sobrenatural e ver isso não como algo, uau, mas ele precisa ver isso como algo natural. Isso tem que ser o natural de todo crente, né? Falar em línguas, viver no espírito tem que ser algo natural, não algo sobrenatural. Então nós estávamos ali, tivemos um dia incrível, fomos evangelizar na praça e fomos orar por enfermos. Tivemos experiências muito legais, oramos por um homem que tinha um problema no joelho, com muita dor no joelho. Falei, Azaf, põe as mãos, ele colocou as mãos e oramos ali. O homem, ele está um pouquinho doendo, oramos de novo, está um pouco doendo. A terceira vez oramos, sumiu a dor do homem. Eu e o Azaf orando pela graça e misericórdia de Deus. Querido, foi algo novo, foi algo tremendo para nós. E à noite tivemos um ataque, tivemos assim, o inimigo veio, porque chegamos muito tarde, muito cansados, acabamos esquecendo de orar ali, de lavar as armaduras, de estar desligando todo aquele... Né, a gente falou com pessoas muito opressas durante o dia, pessoas que estavam debaixo de muita opressão demoníaca. E à noite tivemos um ataque ali, né, Jorge? E eu fui dormir às 5 da manhã, já estava acabado, eu dormi às 5, porque ele veio na vida do Azaf, né, ele começou a chorar, de soluçar, e ele não conseguia parar, não conseguia se controlar, e eu já estava ficando bravo com ele, mas depois eu discerni que era algo espiritual, e falei, desce da beliche, vamos orar e tal. E daí catei o Salmo 91, fiz ele repetir na primeira pessoa, ele repetiu, já catei água, já consagrei a água, já ungi tudo do quarto que tinha lá, porque era uma batalha espiritual que a gente estava vivendo aí, o Azaf. Mas nós tínhamos que lançar a mão da palavra. Eu tive que pegar a palavra e fazer o Azaf declarar aquela palavra, daí ele conseguiu dormir. Porque eu estava usando a estratégia errada, a foice, eu estava usando o arado, a palavra que eu tinha que usar. Era a palavra que eu tinha que usar para fazer com que o inimigo retrocedesse. Está dando para entender? Amém? Queridos, deixa eu partir aqui, só para você ter uma noção. Dos dias de Jesus, vocês estão lembrados de que Jesus, quando ele tinha 12 anos, eles tinham ido com a família, para Jerusalém, participar da festa da Páscoa, e eles voltando dessa festa. De repente, 3 dias depois, os pais se deram conta de que Jesus não estava com eles. Pensa, né, daqueles dias não tinha, né, a violência que tem hoje, não tinha perigo do filho ser raptado. Os pais estavam tão tranquilos que 3 dias depois, Maria e José deram conta que Jesus não estava no meio, porque de certo, era muita gente voltando da família, era de certo um grupo muito grande.
começaram a procurar entre os parentes, não acharam Jesus, voltaram para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, foram procurar e Jesus estava onde? Jesus estava no templo, debatendo a lei com os doutores da lei. Um menino de 12 anos. Mas ok, Jesus, você pode falar, Renato, mas Jesus era o Filho de Deus, Jesus era Deus. Por isso que ele fez isso. Eu concordo, mas Jesus também era 100% homem. Querido, Jesus também era 100% homem. Ou seja, eu vou abrir um parênteses aqui para os pais. Né? Muitas vezes nós colocamos os filhos em reforço escolar. Colocamos o filho para fazer inglês, para fazer Kumon, para fazer não sei o que mais. Né? Nós colocamos o filho, queremos dar tudo do bom e de melhor, principalmente quem passou muita necessidade, quer dar sempre do bom e do melhor para o filho. Mas o principal, que é o estudo da palavra, é fazer o teu filho conhecer a palavra, é sentar junto com o teu filho à mesa, é discutir a palavra com ele. Eu tenho, com a graça de Deus, graças a Deus por isso, até por causa do Avivatim, principalmente, a gente tem a nossa revistinha de devocional, o Azaf faz devocional dele todo dia, né? A gente senta, a gente debate, a gente discute, ele pergunta. Então, graças a Deus que a gente tem essa ferramenta para poder, né, instigar ele a se relacionar com a palavra de Deus. Então, fechando parênteses, né? Jesus estava ali e os pais ficaram maravilhados em ver Jesus, porque aqueles homens viram a sabedoria que havia na vida de Jesus, né? Mas não era algo que aconteceu. De repente, por osmose, ou à noite veio um anjo com uma varinha de condão e deu todo o Velho Testamento para Jesus. Não foi assim. Naqueles dias, uma criança de 6 anos, ela era enviada para as escolas rabínicas daqueles dias. Então, eles, dos 6 anos aos 10 anos, eles tinham que decorar o Pentateuco. O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia, dos 6 aos 10 anos de idade. Aqueles que se destacavam, permaneciam naquela escola rabínica, e os que não se destacavam tanto, voltavam para ajudar as suas famílias nos seus afazeres normais, né? Os fazendeiros, quem tinha a sua propriedade, os filhos voltavam. Mas os que se destacavam ficavam por quê? Dos 10 aos 12 anos. Mais 2 anos eles tinham que decorar todo o restante da Bíblia. Os livros poéticos, os livros proféticos, e todos os demais, eles tinham que decorar todo o Velho Testamento até os 12 anos de idade. Você pode imaginar? Imaginar o investimento do pai, da mãe na vida daquele filho, né? Ter que abrir mão até do filho estar em casa, certamente era uma coisa muito puxada para aquelas crianças. Mas era assim aquela escola rabínica. E com 14 anos, aquelas crianças, ou já adolescentes, já eram a elite cultural de todo o povo judeu. Com 14 anos, o menino, ele já debatia de igual para igual com qualquer rabino acerca da lei. Ele não somente debatia, mas ele era introduzido para também interpretar a lei, interpretar a palavra de Deus apenas com 14 anos. Então, querido, não é demais fazer o seu filho ler a Bíblia. Deixa ele ler, instiga ele a ler, leve ele a ler. Mas primeiro você precisa ler, porque ele não vai ler se ele não vê você ler. Não adianta, né? É pelo exemplo. Se ele vê você ler, ele vai querer ler. Ele vai querer perguntar. Principalmente quanto menor é o seu filho, comece já. Não espere ele ter 8, 9, 10 anos, é tarde já. Comece o menor possível, quanto menos possível, 4, 5 anos, já comece a atacar a palavra no seu filho e você vai ver. E quando ele estiver com 14, 15 anos, ele não vai se desviar desse caminho, você vai ver que tudo que você semeou na vida dele, você vai ver que você vai colher. Amém? Ok, queridos. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês, a palavra declarada, a palavra como um instrumento de guerra. Querida, a palavra é poderosa, a palavra é um instrumento de guerra contra os ataques de Satanás. É uma arma de defesa e também é uma arma de ataque. A palavra de Deus, eu sei que talvez você fale, mas eu já sei de tudo isso. Mas tem muita gente que não sabe. E precisamos que todos tenham a palavra, irmãos. Precisamos que todos saibam usar bem a palavra. Todos sejam munidos da palavra. Amém? João 1:1 diz que no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. O que é o verbo? O verbo, no grego, a palavra verbo é a palavra logos no grego. Logos significa ato de falar.
é a palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou ideia. O verbo é a letra em si. Por isso que no início o verbo estava com Deus. Quando o Pai declarou a palavra, ele declarou uma palavra em viva voz. Ele diz, haja luz, e houve luz. Então, o Logos, que é o verbo de Deus, é a palavra encarnada. É a palavra, é a palavra escrita de Deus. É a própria Bíblia. Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ela só se torna eficaz numa batalha. A Bíblia, a palavra de Deus, ela só tem poder de nos defender e também de destruir as obras, as artimanhas de Satanás, quando nós a usamos da maneira correta. Não adianta você ter uma Bíblia em casa, como diz, ou como muita gente faz, deixa aberta no Salmo 91, ou deixa aberta no Salmo 23. De nada adianta, não vai resolver. Não adianta você ler a Bíblia uma vez por semana. Não adianta você ler a Bíblia uma vez por mês, ou lá de vez em quando, ou só no culto. Querido, a espada, ela é mais do que um artefato de guerra. A espada ela tem que andar com você. A espada, ela tem um instrumento de vida, ela tem um instrumento de direção, ela tem um instrumento a todo instante. Então não adianta você simplesmente também conhecer a palavra, decorar alguns versículos. Não adianta você comprar um monte de livros cristãos acerca de tantas coisas, você ter apenas o conhecimento, mas você não ter a prática. Amém? A Bíblia diz que cada um ande conforme aquilo que já conquistou. Se você já leu a Bíblia toda várias vezes, se você tem bastante conhecimento, use esse conhecimento, ande segundo esse conhecimento. Se o teu conhecimento ainda é pequeno, não importa, mas use esse conhecimento. Caminhe sobre esse conhecimento, sobre aquilo que você tem alcançado em Deus. Evangelho de Lucas 7, do 1 ao 10, não precisa colocar, Gabi, mas no Evangelho de Lucas 1 ao 10, conta a história daquele centurião, onde o servo dele estava cometido de uma enfermidade, e ele foi até Jesus, e ele falou, mestre, que você fosse até a minha casa, orar pelo meu servo que está cometido, ele está para morrer. E Jesus falou, então, nós vamos lá. Ele falou, não, mas eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que você vá até lá. Mas diz só uma palavra. Diga somente uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus falou o que para ele? Jesus Logos, seja feita conforme a tua fé. Jesus declarou a palavra. Amém, queridos? Então, no momento de guerra, em ambientes de luta, em ambientes, em circunstâncias difíceis, o que você tem que fazer? Você tem que tirar a espada da bainha, levantar a espada e declarar sobre aquela circunstância, sobre aquela situação, a palavra de Deus. Se as coisas estão difíceis, se as portas não estão se abrindo, se você acha que não tem solução, comece a declarar sobre aquela situação a palavra de Deus. Comece a dizer, ei, problema X, assim diz o Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, eu não temerei. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, a Bíblia diz, a palavra diz, Ele está comigo. Use a palavra, pegue ela em mãos, levante ela, você vai ver o inimigo fugindo por 7 caminhos. Ele vai vir contra você por um caminho, mas quando você tirar a palavra e usar ela, não importa se você tem um mês, uma semana de crente, não importa se você tem 50 anos de crente, ele vai fugir por 7 caminhos, porque está escrito, toda vez que eu estou numa guerra, toda vez que eu estou numa batalha, eu sempre uso a palavra de Deus. Quantas e quantas circunstâncias difíceis a gente já viveu, querido, o que me manteve de pé, o que me manteve firme foi a palavra, não foi os dons. Os dons, eles servem para nos ajudar, para nos arregimentar. O fogo, ele vem para nos edificar, para nos purificar, para nos fazer deixar a nossa fé mais viva. Mas é a palavra que nos mantém firmados sobre a rocha que é Cristo. Amém? Por isso que é importante não apenas conhecê-la, mas praticá-la também. Amém? Está dando para entender? Aleluia. Também temos uma outra situação, o perdão. Quando você está diante de uma situação em que você talvez se magoou com uma pessoa, alguém da sua família, um parente, um pai, uma mãe,
Você já reparou o poder da palavra perdão? Como é difícil você falar, me perdoe. Mas quando você libera perdão, você fala, eu te perdoo. Quando você declara a palavra, como aquilo liberta, como aquilo quebra as correntes. Quantas pessoas estão debaixo de opressão demoníaca? Debaixo de opressão demoníaca porque não conseguem liberar perdão. Mas quando declara a palavra, essa palavra vem e ela destrói os grilhões de Satanás. E você se torna uma pessoa livre. Queridos, nós temos que entender o poder da palavra declarada. Amém? Não adianta você também só saber e você está praticando, né? Você está andando, a Bíblia diz, honrar pai e mãe, está honrando teu pai e tua mãe, isso aí. Mas vai ter momentos que você vai ter que tirar ela da bainha e você vai ter que usá-la contra as astutas ciladas de Satanás. Você não pode usar a espada contra o teu irmão. Vocês se lembram de Malco, aquele soldado romano que foi prender Jesus? De repente, Pedro tira da bainha a espada e fere a Malco, tirando a orelha dele. Jesus já pegou a orelha dele, já colocou de volta com um super bonder celestial ali, né? E falou assim para Pedro, né? Aquele que vive pela espada morrerá. Mas não é o da prática da palavra de Deus. Ele estava dizendo no sentido de ferir ao irmão. Nós não podemos usar a Bíblia para ferir o nosso irmão. A Bíblia é para ferir o inimigo. A palavra de Deus é para destruir as obras de Satanás. Amém, queridos? Então, empunhe a sua espada. Pegue ela hoje. Pegue ela firme e forte. Para você ter uma noção. Davi estava numa batalha tão ferrenha. Numa batalha tão difícil. Numa batalha tão dura. A gente não tem nem noção do que é isso. Porque a gente nunca viveu num ambiente de guerra. Né? Mas vamos tentar, de alguma forma, imaginar. Você como um soldado matando gente o dia inteiro. Uma guerra, tenta imaginar, ver corpos caídos no chão, você cheio de arranhões, ferido também, né, cheio de sangue pela tua armadura, pelo teu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. E a Bíblia diz que aquela batalha durou tanto que no final da batalha, a espada de Davi, ela ficou grudada na sua mão. Tamanha era a força que Davi empregou sobre aquela palavra. Como um guerreiro, ele não abriu mão da palavra, ele manteve firme a palavra empunhada nas suas mãos, ele destruiu todos os seus inimigos. Por isso que você lê os Salmos de Davi, você vê ele cantando júbilos, louvores e dizendo, né, no Senhor eu farei proezas, no Senhor eu destruirei exércitos, eu pisarei exércitos, eu pularei muralhas. Você vê Davi salmodiando e dizendo das vitórias e batalhas, diante das batalhas que Deus deu a ele. Mas Davi sempre estava com a espada na mão. Davi sempre estava empunhando a sua espada. Amém, queridos? Também temos a palavra profetizada. A palavra profetizada. Mas antes da palavra profetizada, deixa eu voltar aqui. Eu passei uma aqui. Perdão. A palavra revelada. Vou passar rapidamente sobre isso aqui, mas a palavra revelada. Cadê ela aqui? A palavra revelada como instrumento de direção. Quando você lê a Bíblia, talvez aquilo que eu estou falando para você agora, já talvez está edificando você, está abençoando a sua vida, porque está vindo como uma revelação nova para o teu espírito, uma direção nova para você. A palavra também, além de ser um instrumento de guerra, ela é um instrumento de direção para a sua vida. Muitas vezes nós queremos Deus fala comigo, Deus me dá uma direção, Deus, o que eu faço? Quantas vezes eu fiz isso? Eu ia passando a Bíblia e abria a Bíblia num determinado lugar, e Deus falava comigo pela misericórdia dele. Quando a gente está caminhando ainda no começo, né? Mas depois a gente vai entendendo mais, né, as coisas e vamos amadurecendo. Mas Deus fala pela misericórdia, pela graça dele assim também. E essa palavra revelada, ela já não é mais o Logos, que é a palavra escrita. Essa palavra revelada se chama Rema. E o que é Rema? Rema é a palavra aplicada, a palavra do Espírito para o meu espírito. É uma palavra abstrata. Só que a palavra Rema, ela sempre vai estar sujeita à palavra Logos. Amém? Então Deus não vai falar nada que não esteja na palavra dele. Deus, ele não vai se contradizer. Deus, eu jogo no bicho ou não jogo? Jogue, meu filho. Não! Entendeu? Você vai falar assim, eu sou a tua herança. Eu sou o teu provedor. Ele não vai falar nada que esteja debaixo do Logos. Amém? Então a palavra revelada, ela é abstrata, mas ela revela a vontade de Deus.
para a minha vida. A vontade de Deus para a minha vida. A palavra de Deus diz, Daniel 2:22, assim, ele revela o profundo e o escondido. Deus é aquele que revela o profundo e escondido. Coloca para mim Hebreus 4:12 para mim, Gabi, por favor. Hebreus 4:12. Deixa eu tomar uma água com tudo isso aqui. Olha que tremendo. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Para aqui. Ela penetra, ela é tão viva, ela é tão eficaz, ela é tão poderosa, que Deus vem e Ele revela, Ele traz um rema, dividindo o que é a alma do espírito. Senhor, será que eu devo casar com essa pessoa? O que você acha desse varão aí, Jesus? Ô Jesus, essa varoa. A palavra de Deus, ela vem para trazer, a palavra rema, vem para trazer direção, para dividir a alma do espírito. Muitas vezes você está querendo, né, achando que aquela pessoa é a pessoa para você, e de repente vem a palavra rema e Deus traz uma direção. Não. Ou vem sim. Amém? A palavra rema, ela vai trazer direção. E ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra, ela tem o poder de cortar, de penetrar, de dividir e de discernir o mais profundo do interior do ser humano, queridos. Essa é a palavra rema. A palavra é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz. Lembrando do que Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Amém? Se você misturar fé à palavra de Deus, se você misturar fé a essa palavra, querido, ela vai deixar de ser apenas um livro chato e monótono. Porque se você ler a Bíblia sem o Espírito Santo e sem misturar fé, eita, livro chato. Mas lê ela misturando fé, misturando ali, entendendo que ela é Espírito. Ela se torna o livro dos livros. Ela se torna o livro mais lindo. Ela se torna o livro mais poderoso que existe. Capaz de transformar a vida do mais vil pecador. Renato, eu estou passando por tantas circunstâncias, tantas lutas, e eu não sei muitas vezes o que fazer. Eu peço para Deus falar comigo, Ele não fala comigo. Querido, Deus fala. Deus fala. Eu me lembro que o profeta teve aqui, o último passou por aqui, qual é o nome dele? Aquele bem diferente, o Bertelli, o José Bertelli. De tudo que ele falou tanta coisa, né? Mas o que eu peguei, que para mim foi rema, para minha vida, foi que ele disse que Deus falava com ele a todo o tempo. Na placa de trânsito, ele leva uma placa de trânsito, Deus falava com ele e tal. E naqueles dias eu estava passando justamente por um processo assim, e Deus vinha falando comigo em várias situações, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. E a partir daquele dia eu comecei a ficar mais atento. Estávamos nesse evento lá em Porto Alegre, eu estava orando por um casal. E daí Deus me deu ali uma direção me veio um pensamento. E eu falei, será que é de Deus isso? Só que eu misturei fé. E eu falei para a pessoa, e era Deus falando. Não era um pensamento da minha cabeça. Esse é o nosso problema. E sobre isso, possivelmente, nós vamos aprender daqui para frente muito. Nós pegamos aquilo que é Deus falando. Nós esperamos que venha de fato um anjo desça para falar. A gente espera que alguém venha e coloque as mãos sobre a nossa cabeça e diga, assim diz o Senhor. Fica na sua. Né? Assim diz o Senhor, compre esse carro. Assim diz o Senhor, compre isso, não compre aquilo. Querido, Deus não vai ficar ali falando dessa forma. Mas Deus vai falar de várias formas, de várias maneiras. Deus vai usar para falar comigo, com você durante o dia. Eu tenho certeza que Deus fala com você o dia todo. Você que não está tendo uma percepção espiritual. Você que não está com a sua mente ligada, o seu coração ligado. E muitas vezes a gente sai repetindo erros. Porque nós não estamos linkados à palavra rema de Deus. Comece a ficar mais atento a partir de hoje.
Começa a ficar mais atento a quando você estiver orando por alguém. Se vier um pensamento, não jogue fora. Não ache que é coisa da sua cabeça. É Deus falando com você. Amém? Tá? Coloque a palavra de Deus à prova, você vai ver a palavra de Deus viva e eficaz, operando através da sua vida e na sua vida também. Temos também a palavra profetizada. Essa aqui é que eu mais gosto. Se eu pudesse dividir a palavra, mas é o mesmo bolo, né? Só estamos dividindo em pedaços aqui. Só para facilitar o nosso entendimento, mas é um único bolo. A palavra profetizada como instrumento de criação, irmãos. Queridos, o nosso Pai é um criador. O nosso Pai nos criou para o louvor da sua glória. O nosso Pai criou todas as coisas para a glória do seu nome. Querido, a palavra profética, a palavra profetizada, ela tem o poder de criar o que já está pronto no reino do Espírito e trazer isso à existência. Eu me lembro que quando a gente passou uma situação muito difícil financeira, eu já falei com vocês sobre isso, eu chegava no escritório sozinho, não sabia nem por onde começar, não sabia o que fazer da vida, estava tão perdido, mas tão perdido. Mas a única coisa que me vinha era profetiza, profetiza. Foi o que Deus falou para Ezequiel. Quando ele viu o vale de ossos secos, ele falou, profetiza, filho do homem. Sobre o caos, profetiza. Sobre as circunstâncias adversas, profetiza. Querido, quando você começar a profetizar, você vai fazer o céu começar a se mover em seu favor. Você vai começar a ver os anjos de Deus a trabalhar em seu favor. E as coisas começarem a serem criadas. Muitas podem acontecer até automaticamente. Mas não pare de profetizar. O problema é que a gente começa a profetizar e nós nos cansamos muito rápido. Profetiza, você está orando por alguém da sua família para se converter? Não pare de profetizar. Ah, eu já vejo ele lá no Ministério da Música. Eu já vejo ele cantando louvores lindos. Senhor, obrigado, porque eu já vejo, eu declaro, Senhor, a salvação do meu pai, da minha mãe. Eu já posso vê-lo lá servindo na sua casa. Eu posso ver a casa dele cheia da sua glória. Eu posso ver ele sendo inundado pelo teu poder, pelo teu Espírito. Querido, profetiza. O que é uma profecia, uma palavra profética? Sim, tem profecia e tem palavra profética, são diferentes, mas caminham juntas. Mas a palavra profética que a gente está falando aqui, ela é mais ou menos assim. Deixa eu me inspirar aqui, deixa eu respirar aqui. Esse paralítico que está aí, Deus está falando com você agora. Deus está falando com você, isso, com você mesmo. Você que está nessa cadeira de rodas aí, levanta-te e anda, diz o Senhor. Querido, isso é a palavra profética. Amém? Não tem um paralítico aqui ainda. Ele não está aqui. Vocês estão vendo o paralítico aqui? Eu estou ficando doido? Ele não está aqui ainda. Mas eu estou vendo o que vai acontecer daqui a pouco. Eu já posso ver aqui nessa igreja um paralítico e eu dizendo, levanta-te e anda. Então, você ainda não está vendo o seu ente, a pessoa da sua casa, alguém que você ama, convertido, mas pela fé, Senhor, eu estou vendo. Senhor, que homem de Deus. Senhor, pinguço do jeito que é. Deus, mas que homem que se tornou, que homem valoroso, que cuida da sua família, que homem cheio do Espírito Santo, que revelação que ele tem. Querido, você precisa olhar para a pessoa ou para a circunstância e começar a ver ela como você gostaria que fosse. Não numa situação egocêntrica, egoísta, não é isso que eu estou falando. Não é um desejo, tá? Não estou falando de desejo. Ah, Senhor, estou vendo uma Ferrari na minha garagem, aleluia! Não! Isso é ser egoísta. Sai dele, né? Senhor, eu estou vendo, Senhor, essa igreja se encher. Senhor, não tem mais lugar onde vamos colocar as pessoas. Aleluia, Senhor, eu já estou vendo as multidões vindo. Senhor, são todas as pessoas, Senhor. Aleluia, querido, você tem que ver aquilo feito, pronto. Amém? Isso é a palavra profética. Quando você declara, você tem o poder de criar no ambiente natural que já está pronto aqui. Amém? Mas como é que eu sei que já está pronto aqui? Porque tudo aquilo que é para abençoar pessoas e para glorificar o nome de Deus já está pronto aqui. Você acha que Deus quer que alguém se perca? Você acha que Deus quer que alguém, por mais pecador que seja, vá para o inferno? Não.
Então, comece a trazer a existência. Comece a chamar a existência. Eu trago o meu trabalho novo. Eu trago o meu emprego novo. Senhor, que lugar maravilhoso. Que empresa maravilhosa. Deus, obrigado por cada benefício que eu tenho naquele lugar. Ah, Senhor, muito obrigado. Senhor, eu já posso ver a minha mesa. Senhor, eu já posso ver muitas pessoas ali trabalhando comigo. Senhor, muito obrigado. Deus, por abençoar as minhas mãos. Obrigado porque na minha casa não existe fartura. Ou melhor, não existe escassez. Existe fartura. Deus, muito obrigado. Eu já posso ver, Senhor, o meu ministério cheio do fogo, do poder, da glória. Eu já posso me ver, Senhor, pegando, Senhor, aviões, indo para nações, pregando o teu evangelho. Querido, ative a sua fé. Ative através da palavra profética. Crie. Você tem, numa única palavra, você tem tanto poder para se defender, para atacar, para destruir as obras do diabo, para declarar o favor de Deus, para declarar a vida de Deus sobre outras pessoas. Você tem a palavra revelada que vai te dar direção. Se eu vou para a direita, vou para a esquerda, para onde é que eu vou? Senhor, o que eu faço agora nessa circunstância? Deus fala comigo e Ele vai vir e vai falar. E você tem o poder para criar, para trazer a existência que já está pronto no coração do Pai. Amém? Querida, a palavra é poderosíssima. A palavra é tremenda. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Um avivamento que não esteja fundamentado nos princípios do reino de Deus, na palavra de Deus, é exibicionismo. É vazio, não dura, não perdura. Dura só um momento. É fogo de palha. Mas um avivamento fundamentado na palavra de Deus, na palavra profética, na palavra revelada, na palavra logos de Deus. Querido, esse avivamento, ele vai perdurar. Amém? Então, amados, pegue a sua espada. Não deixe ela se usar. Não deixe essa espada no canto. Não importa se você tem uma Bíblia grande, pesada, ou se você tem uma Bíblia pequena, ou se está no tablet, se está no computador, não importa, deixa você ler a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus, você recebe essa palavra. E por último, eu quero dizer para você o que eu mais gosto da palavra. Eu falei há pouco que era a palavra profética, né? É a mesma, né? É a palavra degustada. É quando essa palavra eu me alimento dela, quando ela me preenche, quando ela me transforma. Queridos, a palavra como um alimento para o meu espírito, para a minha alma e para o meu corpo. A palavra como um alimento. Jesus falou: aquele que vem a mim jamais terá fome. Eu te faço uma pergunta: como é que Moisés e o próprio Jesus conseguiram ficar 40 dias sem comer e sem beber nada? Como? Me explica. Querido, você pode viajar na maionese para tentar explicar isso. A única explicação que eu encontro é que a palavra os alimentou todos os dias. A glória da palavra. Você imagina Jesus ali ouvindo o Pai, e aquilo ia enchendo. Eu não sei como explicar. Eu só sei que quando eu jejuo, eu sei que os irmãos que jejuam sabem disso que eu estou falando. Você fica com o teu espírito mais aceso, o teu espírito fica mais sensível. Por isso que nós cristãos jejuamos, para ficarmos mais sensíveis à voz de Deus, à presença de Deus. Imagine 40 dias jejuando, ouvindo Deus, recebendo de Deus. A única coisa que eu encontro que possa responder isso é eles terem se alimentado. A palavra foi a fonte de energia que eles precisavam para viver naquele tempo. O maná no deserto era colhido todos os dias. Isso fala de devocional. E você não pode passar um dia sem pegar a sua Bíblia. Você precisa escolher o melhor lugar, o melhor horário. Eu, por exemplo, eu sou aquele que funciona pela manhã. À noite, para mim ler, não funciona, eu durmo. Mas de dia eu estou com a mente limpa ainda, bem cedinho assim, acordo mais cedo, vou pro meu canto, pego a minha Bíblia, e ali Deus fala comigo. Ali eu sou edificado, ali eu como aquela palavra, fico o dia inteiro ruminando ela, pensando nela, vou construindo ela dentro de mim. Deus vai me edificando, Deus vai me transformando. Amém? Eu queria passar um vídeo antes de mais nada. Solta aquele vídeo para nós, se puder só apagar a luz aqui. Presta atenção nesse vídeo. É uma tribo que foi evangelizada.
E essa tribo recebeu, estava esperando a palavra de Deus, o Novo Testamento que eles tinham conseguido traduzir para a língua deles. Presta atenção, que tremendo. Coloca o som, por favor. Tá dando para ouvir bem? There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. The one pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here. Olha a reverência deles diante da palavra. Aleluia, queridos. Pode acender, por favor. Vamos falar a palavra de Deus. Esse Deus é lindo, né? Esse Deus é lindo. O verbo que se fez carne. O Logos que encarnou. Aleluia, queridos. Isso me empolga. Isso me deixa cada vez mais apaixonado por Deus. Eu quero fazer uma pergunta a alguém aqui no nosso meio. Entrou nessa noite nesse lugar com algum desconforto, alguma dor em algum lugar do seu corpo. Alguém está doente, precisando de cura.
Levante a sua mão, não tenha vergonha. Existe alguém no nosso meio? Marcelo, vem cá. Alguém mais? Alguém mais? Vem aqui. Queridos, o poder... Vem cá, meu querido, vem cá. O poder da palavra declarada. Por que que nós não oramos por um enfermo? Por quê? Porque nós colocamos a confiança em nós. Nós achamos que é nós que vamos fazer. Nós achamos que está em nós. Mas eu não conheço bem a palavra, eu não sou nem pastor ainda. Queridos, uma coisa que me impactou esse evento esse final de semana é o seguinte: não existe Espírito Santo grande e não existe Espírito Santo pequenininho. Não existe o Espírito Santo do pastor Kelsey, que é mais iluminado e mais forte, e do irmão João, que é pequenininho o Espírito dele. Querido, existe um único Espírito. E é o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E esse Espírito foi dado sem medida. Foi dado sem medida. Esse Espírito está em mim, está em você. Mas o que eu e você fazemos? Nós retemos, porque nós temos medo. Nós não misturamos fé à palavra. Chegaram a Jesus e perguntaram: mestre, o que faremos para realizar as obras de Deus? Possivelmente estavam esperando uma super resposta. E Jesus falou o que para eles? A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Crer na palavra. O poder está na palavra. Creia na palavra. Creia, não é a sua, é a palavra dele. Amém? Amém. O Ednei tem um problema, ele está falando que afeta a visão dele, que é do cérebro, isso? É, né? Ednei. E o Marcelo tem um problema na coluna. Isso, né, Marcelo? Na coluna e nos braços. E eu quero pedir para que você fique de pé agora. Nós vamos misturar fé à palavra. Nós vamos declarar a palavra. Nós vamos liberar a palavra com poder e glória. Não está em mim, está na palavra. Amém, querido? Se você concorda com isso, eu peço que você estenda a sua mão e vamos juntos orar por esses irmãos. Comece a liberar uma palavra de cura. Comece a dizer: Senhor, eu declaro cura do alto da cabeça à planta dos pés. Ser curado, ser curado. Senhor, eu declaro cura. Ser curado agora, Inês. Receba a sua cura agora. Cura agora. Em nome de Jesus, ser curado agora. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Aleluia. O Ednei está voltando agora os caminhos do Senhor. Está frequentando a célula no cercado? Isso ou não? Está frequentando a célula. É no sítio, né? A galera do sítio. E então nós vamos orar junto com ele. Ele vai estar entregando a vida dele. Ele vai estar se reconciliando hoje com Jesus. Amém, Ednei? Então diga assim comigo: Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti pedir perdão pelos meus pecados. E hoje eu quero declarar às trevas que eu não pertenço mais a Satanás e seus demônios. Hoje eu declaro que eu estou voltando, Pai, para casa. Hoje eu me entrego totalmente a Ti, como da primeira vez. Como da primeira vez. Pai Celestial, aceita-me em Cristo Jesus. Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Faz em mim morada. Em nome de Jesus. Pai Celestial, eu declaro sobre a minha vida
cura completa, do alto da minha cabeça, à planta dos meus pés. Senhor, e nós concordamos, Pai, com essa oração e declaramos cura completa, em nome de Jesus. Todo espírito imundo, todo demônio, toda obra das trevas na sua vida, Ednei, nós agora confrontamos. Eu ordeno agora, saia. Eu ordeno agora, pegue tudo que é seu, Satanás. Pegue tudo que é seu. Tudo que é seu. Vai pegando tudo que é seu. Vai pegando tudo que é seu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno, solta ele agora. Solta ele agora. Você não vai permanecer aí. Você não vai permanecer aí. Nós damos a você uma voz de comando agora. E declaramos vida. 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 Em nome de Jesus. Receba a cura. Receba. Aleluia, Senhor. Querido, vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Alguém gostaria de vir aqui e orar pelo Marcelo? De declarar a palavra sobre a vida dele? Qualquer pessoa. Não precisa ser líder. Alguém gostaria de praticar? Eu convido você, não tenha medo, vem aqui. Quem gostaria? Alguém gostaria? Vamos romper com a barreira da timidez. Temos alguém corajoso? Vem cá. Gabriel, vem cá, Gabriel. O Adaf orou aqui por ele também. Vamos orar. Ora por ele, Gabriel. Aleluia. Queridos, quando você for orar por uma pessoa, não precisa saber orar, tá? O que você vai fazer é dizer em nome de Jesus, ser curado agora. Querido, a palavra não é no quanto você vai orar, não é como você vai orar, mas é através da sua fé, da palavra que vai agir na vida deles. Amém? Vamos orar de novo pelo Ednei, por cura. Pai, eu declaro cura. Ser curado agora, em nome de Jesus, Ednei. Receba a cura completa dos seus olhos. Receba a cura completa agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos aplaudir Jesus. Obrigado, Ednei e Marcelo. Aleluia. Obrigado, Ednei. Nós vamos aprender mais sobre isso. Nós vamos viver isso. Essa vai ser a nossa vida, o nosso estilo de vida. Amém? Queridos, antes da gente concluir, se você deseja uma oração, eu convido, você pode vir aqui à frente, os pastores vão estar aqui para orar por você. Mas antes de mais nada, não se esqueça de pegar a sua palavra e de, a partir de hoje, ter um zelo maior, um cuidado maior. Use a palavra, declare a palavra contra as circunstâncias. Crie, traga à existência o que está no reino espiritual. Amém? Busque na palavra uma direção e Deus vai falar contigo. E se alimente, coma. Não fique uma semana sem comer. Coma todo dia, coma à vontade, coma muito, coma bastante, querido. Amém? Deus abençoe você. Vamos concluir com louvor. Satisfaz minha alma. Sim, Senhor. Nada mais satisfaz minha alma. Se você quer uma oração, vem aqui à frente. Vamos orar por você. Nada mais satisfaz minha alma. Sim, Espírito Santo. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus.
Só Jesus.